paz de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com muita alegria que estou de novo com todos vós para compartilhar mais um vídeo da série Versículo do Dia, juntamente com o nosso momento de oração e junto com a reflexão do dia. É muito importante esse momento que a gente se reúne para falar um pouco da Palavra de Deus através de um único versículo. Através de um único versículo o Senhor vem e fala com a nossa alma. Através de um único versículo, através da sabedoria que Deus nos dá, o entendimento que Deus nos dá e um pouco do conhecimento da leitura que nós temos, que nós fazemos diariamente, nós podemos identificar o que Deus tem a nos dizer com cada versículo, a cada dia, a cada novo dia que nós nos reunimos nesse momento para compartilhar de um versículo do dia e tirar dele, extrair dele toda a riqueza que Deus tem a nos oferecer. É por isso que todas as noites, com muita alegria, com muita comunhão, nós nos encontramos aqui, no meu, no seu, no nosso canal de evangelização Sol da Justiça, para juntos compartilharmos desse momento único que é o versículo do dia. Lembrando a todos que boa coisa é ir de encontro a Deus no culto, ouvir a palavra de Deus nos cultos, oferecer um culto de louvor e adoração a Deus é muito importante. É um dever nosso de cristão, uma vez tendo descido as águas do Santo Batismo, que nós vamos à igreja prestar um culto de louvor e adoração a Deus junto com os nossos irmãos, reunidos na sua comum congregação, fazendo lá os seus pedidos, enfim, tudo aquilo que nós devemos fazer no culto. Aqui é apenas compartilhar de uma palavra, de uma leitura. É uma maneira que nós nos encontramos de nos conhecer através da palavra de Deus. Então não deixe de, ao final do vídeo, compartilhar, curtir, favoritar e principalmente se inscrever aqui no meu, no seu, no nosso canal de evangelização Sol da Justiça. Juntos, na comunhão, chamamos a nossa vinheta. Produção, solta a vinheta. Sol da Justiça, Sol da Justiça, temos a... Deus seja louvado. Irmãos e irmãs, eu peço a todos vós que abram as suas Bíblias no capítulo 2 de 1 João e o versículo é o 27. Capítulo 2 de 1 João, versículo 27. E diz assim: e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. É um versículo rico em sabedoria, forte, e nos dá segurança para vivenciar toda a nossa fé. Vamos reler, irmãos, o capítulo 27 de 1 João, capítulo 2, diz assim: e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Irmãos e irmãs, apesar da sua grandiosa missão, o Espírito Santo está praticamente esquecido nos dias de hoje. Mesmo nas igrejas, pouco é ensinado sobre a nobre missão a ser desempenhada pelo Espírito Santo em nosso meio. Ele é parte do cumprimento da justiça de Deus em nós, como ocorreu com Jesus, o qual pediu a João que o batizasse nas águas, para que toda a justiça fosse cumprida.
Então, ao sair das águas, Cristo foi cheio do Espírito Santo. O Senhor, naquela hora em que foi batizado para que se cumprisse a Escritura, ele recebeu o Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo é muito importante para todos nós cristãos que servimos a Deus, temos uma comunhão perfeita com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, ao ser batizado com o outro Consolador, você recebe a unção do alto, a qual permanecerá em você para sempre. Mesmo que a ignore, ela não o deixará. Porém, seu lindo trabalho de mestre não poderá ser exercido. É necessário falar sempre nos mistérios, usando também os outros 8 dons que o capacitam a exercer a fé em Jesus de modo irrepreensível. No entanto, havendo pecado, a unção não operará como convém. Irmãos e irmãs, é necessário que despertemos para que o Senhor fala nessa parte, que é necessário estar dentro do concerto eterno que nós fizemos com Deus. Se tivermos pecados, se tivermos agindo de maneira incorreta na presença de Deus, se nós não estivermos na presença de Deus, esse Consolador, esses 8 dons que o Senhor fala, não agirá, não terá como agir, porque nós não estamos de acordo com a palavra de Deus. Nós não estamos em Cristo, portanto, ela não se manifestará. Os dons não se manifestam quando nós não estamos em Cristo. Aleluia. Irmãos e irmãs, com o batismo, você vive na mesma atmosfera divina que Jesus vivia. Por isso, tem condições de realizar as mesmas obras dele. Com o tempo, você aprende a extrair do Senhor o necessário para servir-lhe de modo vitorioso. Então, aos poucos, você vê a sua luz aumentando mais e mais até se tornar dia perfeito. Aleluia! O triste é quando as pessoas trocam essa inigualável bênção por rituais religiosos. Santo é Deus nessa obra. Irmãos e irmãs, a direção do Espírito o fará viver abundantemente em todas as coisas sem condenação. Esse é o alvo a ser buscado por todo cristão. Ao achá-lo, você descobre que no Senhor há amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, fidelidade, mansidão, o domínio próprio. Aleluia. Irmãos e irmãos, deixe a unção habitar em você livremente, e então verá que esse conjunto de predicados divinos o fará uma bênção na presença de Deus e na presença dos irmãos. Nós temos que aprender a praticar os dons que Deus nos dá. Através da nossa fé, através do nosso amor ao próximo, através do nosso amor à palavra, através do nosso respeito a Deus e à palavra, é que as coisas de Deus se cumprem na nossa vida. Ele não tarda a cumprir em nossa vida tudo o que nos promete, desde que nós nos mantemos firmes na palavra. No momento em que nós deixemos de andar em Cristo, pendemos para um lado ou para o outro, automaticamente a benção não vem, nós vamos para o fim da fila, e quem recebe a benção é quem continua na obediência. Esse recebe mais rapidamente, porque permanece em Cristo. Aleluia. Irmãos e irmãs, com a unção do Senhor, você ganha
o maior mestre de todos os tempos e não tem mais necessidade de que alguém lhe ensine alguma coisa. Ao ouvir ou ver algo, você sentirá se aquilo é bom ou não para a sua vida. E com a sabedoria dada por Deus, não se comprometerá com o que lhe pode causar transtorno e sofrimento. O Pai planejou que a vida dos salvos fosse sempre bem-sucedida. Aleluia. Portanto, nos cabe ser fiéis, viver fiéis, vivenciar na presença de Deus, na presença do Pai, que muito nos amou e entregou o seu Filho no madeiro para nos salvar, para nos remir de todos os pecados. Irmãos e irmãs, além de ser verdadeira, a unção nunca falha. Então, por que não se deixar ser dirigido pelo Santo Espírito? Recebemos poder ao sermos cheios do Consolador, o qual faz a obra de Deus em e por nós, como fazia quando Jesus estava em nosso meio, como homem. Aleluia. É simplesmente glorioso viver em espírito, pois dessa forma não cumprimos os desejos desenfreados da carne e nos livramos das tentações do adversário. Santo Deus. Irmãos e irmãs, é desse modo que você permanece em Jesus e Ele em você. Então terá tudo o que pedir, determinar, tomar posse, reivindicar ou estabelecer. Deixe-se guiar pela unção e você concluirá que Jesus falou a verdade quando disse que era melhor que ele retornasse para os braços do Pai. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Irmãos e irmãs, basta agora nós crermos que nós, como verdadeiros servos de Deus, recebemos a efusão do Espírito Santo. Assim que nós descemos as águas do Santo Batismo, e é necessário que se cumpra em nós tudo aquilo que Deus determinou. Ao sermos batizados com a água, nós devemos receber o batismo da efusão do Espírito Santo, o batismo com fogo, o tão almejado dom de línguas estranhas. Aleluia! Como é bom, irmãos e irmãs, ser selado pela promessa. E isso é parte integral e importante demais na nossa vida. No entanto, adormece em nós a partir do momento que nós comecemos a andar no erro, fora da palavra, fora dos caminhos pré-estabelecidos por Deus para que nós continuemos firmes e fortes nesse caminho. Esse é o versículo do dia que eu compartilho com todos vós, não em meu nome nem por merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, aquele que é bendito e é eterno. Amém. Irmãos e irmãs, eu peço a todos que esperaram na comunhão e viram na comunhão esse versículo do dia, esse vídeo do versículo do dia, possa estar curtindo, compartilhando, favoritando, comentando, criticando, mas principalmente se inscrevendo aqui no nosso canal de evangelização Sol da Justiça. E aguarde que no próximo bloco nós estaremos com o nosso momento de oração. Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. E é chegado o nosso momento de oração, irmãos e irmãs, momento esse em que nós na comunhão oramos uns pelos outros, apresentamos as necessidades dos nossos irmãos a Deus. É um momento em que eu venho diante de todos vós
para juntos nós pedimos ao Pai que abra o céu e atenda os nossos pedidos. Muitos são os pedidos que chegam até mim por causas, por enfermidade, por testemunhado, por pessoas que necessitam de forças para continuar firmes nesse caminho. Irmãos e irmãs, quantos são aqueles que sofrem por falta de entendimento? Senhor, nesse momento, Pai amado, Pai querido, nós nos achegamos diante de Ti, Pai, para pedir, Pai, que interceda por todos aqueles que nesse momento entregam seus pedidos de oração, esses que não têm chegado diante de mim, Senhor, mas que Tu conheces, Senhor. Vai de encontro a cada um deles, Senhor, cumpre o desejo de cada coração, Pai amado, Pai querido, Deus presente, como sofremos por não entendermos a verdade. Pai amado, Pai querido, ficamos presos a questões religiosas, tomamos decisões contrárias à Tua vontade, e por mais que nos esforcemos, a carne nos tira da Tua presença. Pai querido, Pai amado, agora entendemos um pouco da obra que fazes em nós após o batismo no Santo Espírito. Chegamos diante de Ti para pedir perdão e ajuda, Pai amado, Pai querido. Queremos aprender o caminho da verdade e da santidade, Senhor. Pai, não podemos voltar ao passado incerto e nebuloso, no qual o diabo, o tentador, o adversário consegue se passar por anjo de luz e nos enganar. Senhor amado, Pai querido, precisamos da Tua unção para que todo jugo que nos prende à carne e em alguns casos ao pecado seja totalmente desfeito. Senhor, vem com libertação, Senhor. Senhor, zela por toda a mocidade, Senhor, pelas crianças que nascem e crescem no meio do Teu povo, Senhor, pelos casais, Pai, quantos casais ainda novos, Senhor, no caminho, mas que ainda estão se ajustando para conseguir viver uma vida, Senhor, na Tua presença, na santidade, Senhor. Vem com força, sabedoria, entendimento, amor, Pai. Nós necessitamos da Tua ajuda. São todos esses os pedidos que nós fazemos e desejamos e pedimos, Pai, não em nosso nome nem por merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Paz de Deus, irmãos e irmãs, e é chegado o nosso momento de reflexão. Momento esse em que nós refletimos através de uma história. E hoje a história a ser refletida tem como título Gratidão. Irmãos e irmãs, eu só peço a todos que no amor de Cristo, ao final desse vídeo, possa compartilhar, curtir, favoritar, mas principalmente se inscrever para receber todos os dias o versículo do dia, o momento de oração e a reflexão do dia. Os 3 momentos tão esperados na comunhão. E hoje o momento de reflexão tem por tema gratidão. E vamos a ela então. O homem por detrás do balcão olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilhavam quando viu um determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesa azul. É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? Diz ela. O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto de dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazer os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz disse: isso dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosamente. Sabe, quero dar esse presente para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe,
ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ficará feliz com o colar que é da cor dos seus olhos. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garota, leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o dono da loja, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou, mas minha irmã tinha somente algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não tinha e nem teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem. Ele disse: ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. Deus seja hoje eternamente louvado. Irmãos e irmãs, que aprendemos com essa reflexão o poder da gratidão, que é tudo aquilo que nós temos de melhor para oferecer àquele que nos ajuda. Vamos ser todos gratos a Deus Pai que nos dá dia após dia para vivermos sabiamente na terra e um dia recebermos o nosso galardão no céu com coroa de glória. Deus seja hoje eternamente louvado. Deus abençoe a todos e até amanhã com um novo versículo do dia, um novo momento de oração e uma nova reflexão do dia. Deus abençoe a todos e até amanhã. Deus seja hoje eternamente louvado. Amém.